Hello, titia chegou, minha gente. Vou fazer aqui hoje um texto do Instituto Ioscas e eu agradeço aqui mais uma vez a Claudinha Vilas Boas que me enviou este texto e que foi publicado. Todos os textos do Ioscas são publicados na própria página dele, né, Instituto Ioscas, no dia 22 de agosto, agora de 2025, e o título deste texto é O Lugar. Vamos lá. Todos precisam encontrar um bom lugar para viver em si mesmo. Só essa frase, né, gente? Eu vou parar aqui um pouco a leitura. Só essa frase, isso aqui é um manual de vida, né? Mas vamos lá, retomando. Todos precisam encontrar um bom lugar para viver em si mesmo. Temos o poder e o direito de escolher esse local. Não raro, deixamos que os outros nos coloquem onde eles acreditam que devemos ficar. Na maioria das vezes, quando isso acontece, nos permitimos morar em lugares muito ruins. Se permitimos, a culpa não é deles. Ponderou o velho, como carinhosamente chamávamos o monge mais antigo da ordem. Enrico, o monge italiano, estava irritadíssimo. Sentia-se assim por causa das atitudes de Francesco, seu irmão. Alegava que tivera a paz usurpada. O bom monge lhe ofereceu outro olhar. A paz é uma conquista, jamais uma concessão. Logo, nunca vem do mundo, ela brota no coração, não pelo acaso da mudança dos ventos ou das estações, mas pela dedicação incansável de quem sabe que somente a consciência tem o poder de definir o endereço da sua própria residência. Esta conversa começara havia alguns minutos. O mosteiro ainda dormia. Acordei de madrugada. Dirigi-me à cantina em busca de uma caneca de café. Ao entrar, o aroma do café fresco denunciava a presença de alguém. Encontrei o velho sentado à mesa próxima às janelas, com vista para as montanhas e as estrelas. Servi-me de uma caneca e logo após me sentar ao seu lado, ouvimos um toque aflito na campainha. Fui até o portão. Enrico acabara de chegar. Viera dirigindo desde Gênova. A sua fisionomia revelava o transtorno emocional que o acompanhava. Levei-o à presença do bom monge. Foi quando soubemos dos fatos. A história se iniciara 20 anos antes. Enrico era um jovem oficial da Marinha Italiana quando, no comando de uma fragata, impediu que piratas contemporâneos assaltassem um navio de carga pertencente a Zinedine, um importante armador grego. Desse fato surgiu uma sincera amizade entre os dois. Em uma de suas conversas, Enrico manifestara a vontade de mudar de profissão, embora jamais tivesse vontade de abandonar a navegação, sua grande paixão. Desde os fenícios, o comércio marítimo se mostrara um excelente negócio. Vou corrigir a frase, tá? Desde os fenícios, o comércio marítimo se mostrara um excelente negócio. Porém, neste ramo, mesmo para montar uma pequena empresa, era necessário um investimento com o qual, na época, como militar, ele não tinha condições de arcar. O amigo prometeu ajudar. Arrendaria ao italiano uma embarcação de pequeno porte a preço de custo e, mais ainda, transferiria alguns contratos que não mais o interessavam devido ao baixo volume de carga. Quase sem dinheiro, mas com enorme dedicação, além da inestimável ajuda de Zinedine, a empresa se firmou no mercado e aos poucos aumentou o fluxo de mercadoria transportada. Com o crescimento da empresa, precisou de alguém que cuidasse da parte financeira e contábil. Foi quando convidou Francesco, seu irmão, graduado em administração de empresas pela prestigiosa Universidade de Roma, onde lecionava várias matérias. Com inegável talento, não apenas para lidar com os números, mas também para angariar novos clientes face à sua notável inteligência social, Francesco se mostrou uma escolha acertada. Contudo, Enrico desconsiderou possíveis problemas decorrentes da personalidade dominadora do irmão. Acreditava que os elos familiares seriam suficientes para harmonizar conflitos oriundos das inevitáveis diferenças de propósito e temperamento. De início, como os talentos eram complementares, a empresa galgou patamares econômicos a passos largos. Chegaram novos navios e contratos. Do Egeu foi ao Mediterrâneo e atravessou o Gibraltar para ganhar a costa atlântica da África. A leste foi até o Mar da China, tornaram-se uma potência do transporte comercial marítimo.
Para crescer ainda mais, precisaram abrir o capital da empresa. Coordenados por Francesco, um conselho composto pelos principais acionistas opinava quanto aos novos rumos e negócios. Apaixonado pelo mar e por embarcações, avesso aos números e às reuniões, Enrico se dedicava à área operacional. Passava os dias nos portos e convés sem maiores preocupações administrativas. Tinha total confiança no irmão. Visando não apenas lucros maiores, mas também o controle absoluto da empresa, Francesco convenceu ao conselho que o irmão, sob o pretexto de não se descuidar da segurança, realizava gastos excessivos na manutenção dos navios, deixando escoar boa parte dos dividendos. Um marinheiro dedicado com uma visão empresarial ultrapassada. Com esta frase, ele encerrou a reunião, na qual atingiu a maioria dos votos que deliberou pelo afastamento de Enrico da diretoria da empresa criada pelo próprio Enrico. Continuaria recebendo um ótimo salário, além dos dividendos correspondentes às ações que possuía. Entretanto, não mais exercia qualquer função diretiva ou operacional. Na prática, uma aposentadoria compulsória. Sinto-me como se tivessem me amputado, não um dos membros, mas a paixão, o prazer, confessou Enrico. Estava inconsolável com o que considerava uma traição. Mais ainda, por ter vindo de quem menos esperava. Enrico se recusou a aceitar os argumentos do bom monge. Estava longe dos navios e do mar, não por escolha, mas por maquiavelice de Francesco. Não tinha se colocado neste lugar amargo que estava, porém fora empurrado para lá. O velho lhe corrigiu o raciocínio. O bom lugar a que me refiro é dentro de você. O ódio e a mágoa têm o poder de nos deixar morando em lugares horrorosos. Lembre-se que cada um mora em si mesmo. Inconsolável, Henrique disse que se sentia assim por culpa do irmão. O bom monge ponderou. O comportamento do seu irmão pertence a ele. As consequências também. O monge italiano discordou. Embora tivesse se valido da maldade, Francesco estava bem. Tinha se tornado o manda-chuva da empresa. Em contrapartida, a ele caberia viver de pijamas, ironizando a si mesmo. O velho então pontuou. Parece que por não saber reagir às adversidades, você permite que o mal o destrua. Não porque alguém o praticou, mas em razão de o ter aceitado como hóspede em sua casa. Não há como controlar o comportamento dos outros, mas temos pleno poder para decidir como iremos lidar com qualquer situação. Isso define com quais sentimentos iremos conviver. Tudo se inicia com a decisão de impedir que o mal praticado por alguém encontre um lugar para morar dentro da gente. Aquelas palavras não faziam sentido para Enrico. O seu sofrimento tinha causa na maldade do irmão, tornou a repetir. Estava irritado porque o velho se recusava a entender algo de absurda obviedade. O bom monge lhe ofereceu um outro olhar. Embora o mal seja de responsabilidade do remetente, o sentimento pertence ao destinatário. O monge italiano disse não ter entendido. O velho explicou. Ninguém jamais plantou nenhum sentimento em ninguém. A semente sempre esteve lá. No entanto, germinará apenas aquelas que cultivarmos, seja o amor ou o ódio. Isso define a beleza ou a decadência do lugar onde vivemos. Henrique disse que era impossível não sentir raiva diante da maldade, do abuso e da traição. O bom monge concordou com o italiano. Você tem razão. Em nós existem todos os sentimentos, os bons e os ruins, sem exceção. Porém, quem não domina as próprias emoções se torna escravo delas. Cada um mora nos sentimentos que escolheu para viver. Henrico rebateu que não se arranca um sentimento como se joga fora um objeto ou se troca de roupa. O velho anuiu para argumentar. Sem dúvida, os movimentos internos têm níveis de dificuldade mais elevados. Temos mais facilidade em lidar com as coisas do mundo do que com a própria alma. Daí a estranheza do trato consigo mesmo. Contudo, vale lembrar, sentimentos não são como cogumelos que brotam depois da chuva. São construções mentais. O monge pediu para que ele explicasse melhor. O velho foi didático. Ora como um laboratório,
Ora, como uma fábrica, a mente processa toda a informação a que tem acesso. Fatos e notícias, estudos e condicionamentos, conceitos e preconceitos, observações e crenças interagem em ritmo contínuo e incessante, por vezes lúcido, noutros caótico. Cada momento produz um entendimento, igual ou diferente do anterior, a depender da capacidade de dinamismo, harmonia e resiliência mental. Por sua vez, cada entendimento gera um tipo de sentimento. Alguma vez, você mudou o olhar que tinha sobre algo ou alguém? Henrico respondeu que isso acontecera diversas vezes. O bom monge prosseguiu. Ao modificar o olhar, o sentimento sobre aquela pessoa ou situação também mudou? O italiano disse sim com a cabeça. O velho então concluiu: se ao mudar a compreensão conseguimos transformar as emoções, constatamos a simples, porém poderosa verdade de que os sentimentos não passam de construções mentais. A depender da interpretação, um diferente sentimento será construído. Assim produzimos os sentimentos bons ou ruins que nos servirão de moradia. Se os sofrimentos são decorrentes dos sentimentos ruins e se a mente os cria conforme seu grau de lucidez, o poder de desmanchar os sofrimentos está em nossas mãos, ou melhor, em nossas mentes. O monge italiano perguntou se o seu sofrimento era decorrente do modo caótico de como a sua mente processava todas as informações, experiências e crenças que o habitavam. O velho foi assertivo. Exatamente. Para adquirir maior capacidade de percepção e sensibilidade no pensar, escalando do caos à lucidez, se faz necessário permitir uma maior participação da consciência para fascinar da mente os elementos que a poluem e aperfeiçoar a elaboração do raciocínio através de um conteúdo que aos poucos tenha cada vez menos vícios, cada vez mais virtudes. Henrico questionou se a mente e a consciência não seriam a mesma coisa. O monge esclareceu: de jeito nenhum. Embora seja um engano comum, tratam de aspectos diferentes do ser. A mente é o ego. A consciência manifesta a alma. A mente cuida das questões do mundo, a consciência também, porém sob outro viés. Enquanto o ego tem preocupações inerentes à sobrevivência, a alma prioriza os valores de transcendência, apenas possível de realizar através das experiências de sobrevivência oferecidas no mundo. Uma simbiose necessária, em suma, transcendemos no exercício das relações comuns ao cotidiano após alinhar tanto a mente quanto a consciência sob um mesmo propósito evolutivo, um genuíno desafio existencial. Um sujeito com o ego exacerbado e a alma acanhada tem o pensamento influenciado pelos interesses rasteiros do orgulho, da vaidade, da ganância, do egoísmo e das sombras similares. No extremo contrário, com a consciência exaltada e a mente anulada, viverá em devaneios distantes da realidade, desperdiçando as experiências evolutivas. Faz-se indispensável o exato alinhamento entre mente e consciência. À medida do amadurecimento do ego, iniciado após o entendimento de que o atual modo de compreender a realidade produz uma sequência de sofrimentos sem fim, pela necessidade de cura e libertação, vai buscar na alma diferentes orientações para reaprender a pensar. Este é o ponto de mutação do caos à lucidez. A consciência reorganiza a mente, alterando interesses, valores e prioridades. Embora jamais abandone as conquistas materiais, não mais permitirá que esteja dissociada e à frente dos avanços espirituais. Com essas novas lentes e filtros, conseguirá depurar inconsistências e redimensionar os limites da verdade. De densos a sutis, os sentimentos se modificam por completo, redesenhando a realidade, o lugar onde cada pessoa transita no mundo como resultado da própria compreensão sobre si mesma e a vida. Segurando a caneca com as duas mãos, Henrico deixou os pensamentos vagarem entre as estrelas de uma noite sem lua. Após alguns minutos sem dizer palavra, o monge italiano quis saber como se livrar do ódio que o corroía. O velho respondeu de pronto: perdoe. Henrico balançou a cabeça em negação e disse que o irmão estava orgulhoso e satisfeito pelo ardil engendrado. Nem de longe dava sinais de arrependimento. O bom monge argumentou: Francesco, pode demorar séculos para se arrepender, literalmente.
Enquanto isso, a raiva e a mágoa destruirão um pouco de você a cada dia. Não faça isso consigo mesmo. Ficar à espera do arrependimento de alguém é criar um vínculo doloroso com a disponibilidade alheia. Equivale a entregar a sua vida nas mãos de quem, neste momento, não lhe nutre afeto e respeito. Deixe-o ir, para que você possa se libertar. O perdão surge da sabedoria de impedir que o mal praticado por outra pessoa faça morada dentro da gente. Perdoar é, antes de tudo, gesto de amor próprio. No mais, não significa que esteja validando a atitude de Francesco. Perdoar não é absolver, tampouco esquecer, porém se desconectar do mal e da dor. Resignar-se é aceitar o fato consumado, sabendo que nada acontece por acaso. A vida é pedagógica. Todos os envolvidos numa experiência, seja qual for, possuem diferentes lições à disposição. Entenda os desafios que lhe cabem. Há muito o que fazer por si mesmo. Quanto ao seu irmão, enfrentará os percalços condizentes à situação que ele próprio criou. Nada termina aqui ou ali. A cada um será entregue conforme suas obras. Nunca nos parcos desejos vingativos do lesado, mas na medida das necessidades evolutivas de quem se equivocou. O monge italiano indagou como poderia fazer isso na prática. O velho explicou. A vida se tornará uma escola ou uma prisão, a depender de sua reação. Se ficar parado, afogado em ressentimentos, à espera de uma resolução do acaso ou fizer movimentos retributivos, erguerá as paredes que impedirão o mal de ir embora. Assim surgem os cárceres emocionais. Não há lugar pior para morar. Ao decidir seguir em frente, se movendo em prol da renovação e do inusitado, a vida oferecerá os devidos mecanismos de superação e crescimento. O aprendizado será incomensurável. A escolha é sua. O mosteiro despertava. Aos poucos, os monges chegavam para o café da manhã. Ainda impactado com os fatos e com a conversa, Enrico agradeceu o acolhimento e se retirou para levar a mala ao quarto que ocuparia durante aquele período de estudos. Os dias se passaram. Observei o monge italiano dedicado aos cursos e palestras, embora participasse pouco dos debates. Como se uma transformação interior estivesse em curso. Ficava sozinho nos intervalos, sentando na varanda com o olhar para além das montanhas. Notei a sua presença nas sessões de meditação, um exercício importante para auxiliar a consciência a emergir à tona da mente. Era nítida e admirável a movimentação interna de Enrico, um jeito seguro de sustentar e balizar as próximas ações pelo mundo. Assim como a vida, o perdão exige movimento, tanto intrínseco como extrínseco, para que possa florescer. Com quase 50 anos de idade, ele se mostrava um dedicado aprendiz. Ao final daquele ciclo de aprendizagem, o monge italiano nos procurou. Disse ter tomado uma decisão. A sua paixão pelo mar e pelas embarcações não podia restar cerceada pela atitude de outra pessoa. Essa decisão cabia apenas a si mesmo e ele estava longe de a adotar. Aproveitaria o dinheiro e a experiência que acumulara nos últimos anos para montar uma empresa especializada na reparação, na manutenção e reparos de navios. Assim, trabalho e paixão se manteriam alinhados em sua vida. Quanto à antiga empresa de transporte de mercadorias em Gênova, venderia as ações que possuía. Era um só ato. Não apenas se desligaria do passado, mas também aumentaria a capacidade de investimento necessário à nova empreitada. O velho sorriu em aprovação. Ao dar continuidade à vida, Enrico realizava um nítido e eficaz movimento em prol do amadurecimento, do perdão e da regeneração pessoal. O italiano sorriu de volta, girou nos calcanhares e partiu. Alguns anos se passaram. A cada período de estudos, Enrico atualizava as notícias de sua nova empresa. Instalada no porto de Gioia Tauro, a maior do sul da Itália, localizado num ponto estratégico para as rotas comerciais entre a Europa, a África e a Ásia, recebia um fluxo cada vez maior de navios para manutenção e reparo. Desta vez, não transferiu a administração para a responsabilidade de terceiros. Embora assessorado, se mantinha à frente das principais decisões. Adquirir a maior confiança em si mesmo. Não se tratava de soberba, mas de um poder oriundo do autoconhecimento e do amor próprio, natural em quem aceita os desafios inerentes à superação.
Conquistara um sorriso sincero e uma encantadora doçura no olhar. Tornara-se um homem acolhedor e delicado no trato pessoal. Em um ciclo de estudos recentes, Henrico enviou uma mensagem avisando que se atrasaria alguns dias. Quando comuniquei o fato ao velho, o bom monge me mostrou a notícia de que a empresa de Francesco tivera um grave problema com um de seus navios por falta de manutenção, justamente no setor que era de responsabilidade do monge italiano, no qual, na época, fora afastado por causa dos alegados gastos excessivos. Desde então, o irmão passara a economizar na manutenção das embarcações. Após o sério incidente, acusado de negligência, Francesco foi afastado sumariamente da direção da empresa em Gênova e, de sobra, se tornara réu em processos cíveis e criminais. As ações despencaram na bolsa de valores. Henrico aproveitara o momento de baixa para adquirir o controle acionário da empresa de transporte e anexando como segmento a sua firma de manutenção e reparos. Esta se torna proprietária daquela. Francesco usaria sua credibilidade e experiência no setor para reerguer a empresa que um dia o considerara inapto para trabalhar nela. Ninguém no mercado da navegação tinha dúvida de que ele conseguiria superar mais este desafio. De imediato, as ações começaram a subir. A vida é pedagógica. Lembrei de uma frase dita pelo velho ao monge italiano na madrugada que chegara destruído emocionalmente ao mosteiro. O bom monge ponderou. É pedagógica apenas para quem esteja disposto a encontrar o lado bom de todas as situações e queira descobrir o mestre oculto por trás das dificuldades. Do contrário, seguirá morando nos endereços do ódio, do medo, da inércia ou da culpa. São péssimos lugares para se viver. Por uma necessidade de encontrar um bom lugar para viver, Henrico precisou se desligar do passado. Após ter feito o exato movimento em prol da própria evolução, a vida permitiu que se reconciliasse com sua história. E isso só lhe foi permitido porque não desejou se vingar do irmão. A vida não erra, nem é injusta. Costumeiramente perdidos e desorientados somos nós, que insistimos em seguir na contramão da verdade, nunca oferecida na superfície do olhar, mas disponível na profundidade da vida. O velho ressaltou o mérito de Henrico. Apesar do duro golpe, ele não permitiu que o comportamento dos outros furtasse o que de mais valioso possuía: a autoestima, o caráter e a alegria de viver. Todo o poder está na mente. O grande equívoco é acreditar que a mente lida apenas com as ideias, sendo alheias às emoções. Os sentimentos revelam como a mente elabora cada experiência. É a reação interna ao estímulo externo. Se o sentimento é ruim, a situação carece de melhor compreensão. Ao dominar este processo, Henrico encontrou um bom lugar para morar em si mesmo, definitivamente. Ioscas. Olha, esse texto fala de perdão, mas é muito mais do que perdão, né? Aqui é um texto que fala de uma palavra que ele usou aqui, né? Amor próprio. Eu nunca tinha feito essa associação. O quanto o perdão está associado ao amor próprio. Veja, se a gente for encarar as coisas pela ótica da lei do reequilíbrio, ninguém passa o que não tem que passar. Então, muito provavelmente, o Francesco foi uma ferramenta importante na vida do Henrico para que ele elaborasse, desenvolvesse, né, virtudes, talvez até para equilibrar situações. A grande questão é que, ao ouvir, né, ao ler essa história de um irmão que foi traído pelo outro, e diante de todas essas questões, ele conseguir fazer dessa situação difícil um trampolim para outra muito melhor, nos traz um grande ensinamento. Veja, ele poderia ter ficado remoendo, ele poderia ter entrado na justiça, ele poderia ter ido por um caminho
que poderia ter trazido a ele até um resultado financeiro positivo. Não sei se traria paz. É o famoso quer ter paz ou ter razão, né? Que a gente ouve tanto. Num primeiro momento ele confiou cegamente no irmão e tomou um golpe, aí uma rasteira, né? Então existem aqui várias lições. Às vezes, por confiar muito, a gente não questiona. E por não ter dentro de nós a capacidade de trair, de mentir, de enganar, a gente acha que todo mundo é assim. Não é. Então muitas vezes a vida pede postura. Orai e vigiai, né? Aliás, vigiai e orai. Mantenha os olhos abertos. Esteja atento. Não terceirize demais. Não é nem não terceirize. Terceirize, mas não abra mão de tudo. Né? Essa questão de não, eu diria, se posicionar, né, mostrando qual é o seu lugar, isso dá brecha para as pessoas invadirem. Foi o que aconteceu com ele. Quando ele optou por só cuidar da parte operacional, porque confiava muito no irmão, tomou uma rasteira. Agora, cá entre nós, né? Esse texto também nos mostra o quanto a lei da atração é certeira, né? Vejam que o Francesco, né, passou a perna no irmão, alegando que o irmão gastava demais com manutenção. Eis que ele enfrenta um problema seríssimo, inclusive um processo, ou alguns processos, justamente em virtude de uma manutenção que não era realizada da forma adequada. E a empresa volta para as mãos, né, do Enrico. Isso é na vida. E hoje em dia, esta lei da atração, ela opera, eu diria assim, numa velocidade jamais assistida. Não adianta a gente tentar estruturar a nossa felicidade passando por cima dos outros. O que é nosso, vem para a nossa mão. Vem mesmo. E todo aquele que ainda vive alinhado com essas energias de ganância, porque isso é ganância. Ambição não é problema. Você ter a ambição de crescer, de conquistar, é legal. O problema é a ganância, porque é isso que te faz passar por cima de todo mundo. E uma pessoa dessa certamente não vive em paz. Ela pode, como que eu posso dizer a vocês? Ela pode usufruir de muitas benesses materiais, mas tudo nessa vida tem um preço. E não há nada mais valioso do que a paz de consciência, né? Logo lá no começo, tem tem uma frase do velho que diz a seguinte, além da primeira, né, todos precisam encontrar um bom lugar para viver em si mesmo. A paz é uma conquista, jamais uma concessão. É algo que você trabalha, porque você constrói dentro de você, independentemente do que acontece lá fora. Eu costumo dizer para as pessoas que eu atendo, imagine se a gente fosse se deixar levar ou abater por tudo que está acontecendo aí fora. A gente já teria desistido, gente, há muito tempo. Então não é o que está fora, é o que está dentro. O ódio e a mágoa têm o poder de nos deixar morando em lugares horrorosos. Mágoa, ódio, ranço, né? O egoísmo, essa competição exacerbada. E muitas vezes a gente se deixa contaminar pelo que o outro sente, né? O comportamento do seu irmão pertence a ele e as consequências também, a cada um segundo suas obras. Eu não posso me contaminar pela maldade do outro, pela mágoa do outro, pela raiva do outro. Eu tenho que estar consciente do que eu sinto, porque eu tenho poder sobre o que eu sinto. Muitas vezes a gente é colocado em situações, né, de desafios onde parece que estão confrontando as nossas forças. Eu acho que o que a gente precisa entender é, vale a pena me desgastar para provar ao outro o que eu não preciso provar para ninguém? Porque aí é o ego que está falando, né?
Tem uma frase aqui, deixa eu ver se eu acho. Temos o poder e o direito de escolher esse local, né? Aquela primeira frase, lá no comecinho, todos precisam encontrar um bom lugar para viver em si mesmos. Temos o poder e o direito de escolher esse local. Não raro, deixamos que os outros nos coloquem onde eles acreditam que devemos ficar. Aí é pau, viu? É aquilo que eu falo. Como é importante a gente entender o que somos. E não aquilo que os outros nos dizem que somos. Como é importante a gente ter consciência do local que nós queremos estar e não onde as pessoas querem que estejamos. O que os outros querem pra gente é uma questão delas, nem sempre é nossa. Aliás, quase sempre não é nossa. E isso tem relação com as escolhas que a gente faz, quando a gente permite que os outros nos invadam, quando a gente permite que o mal dos outros nos afete. Não tem uma frase que diz, não permita que a guerra do outro abale a sua paz? É exatamente isso. A gente não tem o menor controle sobre o comportamento do outro. Mas a gente tem controle sobre como nós vamos lidar com as situações do nosso entorno. Se acontece algo de ruim e eu fico vibrando naquela energia, né, negativa, é porque aquilo já está em mim. É o que ele falou, embora o mal seja responsabilidade do remetente, o sentimento pertence ao destinatário. Ninguém jamais plantou nenhum sentimento em ninguém, a semente sempre esteve lá. E vai germinar as que cultivarmos, seja o amor ou o ódio. Então não tem isso, fulano me fez me sentir assim. Ele foi, digamos, o gatilho, mas aquele sentimento já estava lá. E é interessante que esse sentimento seja olhado. Para quem não domina as emoções, quem não domina as emoções se torna escravo delas. Quem não domina as próprias emoções se torna escravo delas. Cada um mora nos sentimentos que escolheu para viver. Então, por exemplo, acontece uma coisa com você, como aconteceu aqui com o Henrico, né? Eu posso ficar ruminando no ódio, na raiva, querendo, né, no desejo de vingança, Eu estou escolhendo esse caminho. Como eu posso escolher, quer saber? Eu vou viver minha vida como fez o Henrico, né? Não, eu amo o mar, eu amo esse trabalho que eu realizo, eu fui tirado da empresa, então eu vou vender as ações e vou abrir uma outra empresa. E o fez muito mais maduro, com um nível de conhecimento e experiência maior, inclusive sobre a postura que ele deveria ter, de não largar na mão dos outros o seu patrimônio. Então, muitas vezes a gente passa desafios, né? E eu atendo pessoas que estão passando por momentos bastante desafiadores, mas a gente sempre conversa muito sobre o aprendizado que foi extraído das situações que o trouxeram até aqui. É esse olhar que a gente precisa ter. O que é que eu aprendo com isso agora? Perdão, gente. O que é que essa situação vem me ensinar? Essa é sempre a maior, não é nem a maior, essa é sempre a primeira pergunta a se fazer. O que é que isso está querendo me ensinar? É trocar o porquê comigo pelo que é que isso está querendo me ensinar. Um ponto importante neste texto. Sentimentos são construções mentais. A gente olha isso muito fragmentado, como sentimentos e emoções, sentimentos e emoções e o campo mental, né? O campo emocional e o campo mental estivessem fragmentados, não estão. Essa foi a melhor explicação que eu ouvi disso. Porque se a gente alimenta, vamos supor, a gente forma uma opinião sobre uma pessoa. Dali um tempo você vai conhecendo aquela pessoa e não sei o que, você vai mudando a forma, né, de olhar e entender aquela pessoa, você muda o que você sente por ela,
Você mudou aquele sentimento porque você compreendeu quem era ela. Por exemplo, às vezes você olha para uma pessoa e fala, nossa, fulano é tão metida besta, e você nem conhece. Aí você vai trabalhar com aquela pessoa e com o tempo você percebe que ela não é metida besta, muito pelo contrário, é uma pessoa super colaborativa, super acolhedora, gente boa demais da conta. Você vai mudando, fala, pô, fulano é gente fina. Por quê? Porque você conheceu, porque você compreendeu que aquela pessoa não é aquilo que você julgou no primeiro momento. Então, ao depender da interpretação que você faz, um diferente sentimento será construído. Muito interessante isso e muito, né, factível. Foi a pergunta que ele fez aí, que o monge fez ao Henrico, né? Alguma vez você mudou o olhar que tinha sobre algo ou alguém? E ao modificar o olhar, o sentimento né, sobre aquela pessoa mudou? Sim. Se os sofrimentos, né, aí entra essa questão dos sentimentos, né, das alegrias, da dor. Então, se os sofrimentos são decorrentes dos sentimentos ruins, e se a mente os cria conforme o seu grau de lucidez, o poder de desmanchar os sofrimentos está em nossas mãos, ou melhor, em nossas mentes. Eu sempre falo, a mente precisa trabalhar para a alma e não o contrário, porque quando a mente toma frente, você cai muito nessa coisa do racional, do querer ter sempre razão, você se torna um escravo, eu diria, de um padrão mental que muitas vezes pode estar também equivocado. Trabalhar o campo mental, especialmente em momentos de crise, é o que muitas vezes, trabalhar o campo mental que eu digo, acalmar, para que você tenha condições de pensar, de refletir, de extrair a melhor decisão, a melhor, o que de melhor você pode fazer naquela situação. Você precisa desta organização mental para o fluir da vida. Senão é complicado. Gente, uma mente bagunçada faz estrago. Faz estrago. E lembrando que mente é uma coisa, consciência é outra. A mente é o ego, a consciência manifesta a alma. O ego está muito ligado à coisa da sobrevivência, né? Então quer resolver tudo aqui. A consciência não. A consciência, ela transcende, ela expande. Mas é óbvio que a mente é um instrumento que eu falo, né? A mente trabalhando para a alma. A mente precisa estar a serviço da consciência. Tem um trecho que ele fala que a consciência, ela reorganiza a mente. É o que eu estou falando da reorganização. Reorganiza a mente, alterando interesses, valores e prioridades. Embora jamais abandone as conquistas materiais, mas ela não permitirá que esteja dissociada e à frente dos avanços espirituais. Isso é equilíbrio. Quando você cultiva e trabalha por valores espirituais, você tem, obviamente, uma estrutura. Veja, valores espirituais não têm relação com religião. Tem gente que pode pensar assim, mas fulano de tal, ele não tem religião e ele dá muito valor às coisas da matéria e é muito bem sucedido. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A pessoa pode não ter religião, ser uma pessoa que dá valor. Aliás, você tem que dar valor à matéria. Você vive no mundo material, você não pode ser escravo dela. Agora, ele pode ser uma pessoa não religiosa, porém altamente crística. O que é ser crístico? Ele pode nem acreditar em Deus, em Jesus, enfim. Mas se ele é crístico, ele é amoroso, ele é compassivo, ele é justo, ele é honesto, ele é alegre, ele é colaborativo. É isso que conta no final das contas. A atitude, a intenção, o amor disponibilizado nas palavras, nas ações. Né? Tem um dado trecho aqui, quando o monge fala, né, para o Henrico perdoar, e o Henrico rebate, né, que o irmão não tinha se arrependido. De novo aqui, a gente não pode esperar que alguém se arrependa. Eu só vou ser feliz quando fulano se arrepender e vir me pedir perdão. Que vidinha tosca essa, não? Solta.
libera. A questão do perdão, ela tem uma outra, a gente tem uma outra, um outro ponto que é importante ser falado. Hoje, com o nível de consciência que a gente tem e considerando as leis universais, ninguém tem nada para perdoar de ninguém, porque tudo é ferramenta de aprendizado. Se eu pedir para passar por aquilo, se eu vim para aprender aquela lição, eu não tenho nada para perdoar. Tá tudo certo, todo mundo fez o que tinha que ser feito. Agora, trabalhando o conceito de perdão, quando você perdoa, você se respeita, você entende que você não merece ficar carregando o peso do ódio, da raça. Você não está perdoando o outro, você está se perdoando. Ai, solta isso aí. Eu não mereço carregar esse saco de pedras. Vamos liberar esse espaço? Deixa o fulano ir. A cada um segundo as suas obras. Cada um vai dar conta daquilo que faz, que pensa, que sente. O perdão surge da sabedoria de impedir que o mal praticado por outra pessoa faça morada dentro da gente. Perdoar é, antes de tudo, gesto de amor próprio. Não é absolver, não é esquecer, mas é se desconectar da maldade, da dor. É o que eu falei de se contaminar. É impedir que o mal praticado pelo outro more dentro de mim. Se mora porque já tem aquela, entre aspas, memória. É limpar essa memória. É permitir que essas energias sejam dissolvidas, que elas não encontrem terreno fértil dentro de nós. A vida se tornará escola ou prisão a depender de sua reação. Se ficar parado, afogado em ressentimentos, à espera de uma resolução do acaso ou fizer movimentos retributivos, erguerá as paredes que impedirão o mal de ir embora. Esperar pelos outros, trabalhar no sentimento de vingança, esperar que o acaso resolva. Aí surgem os cárceres emocionais, tanta gente presa em cárceres emocionais porque está esperando que as coisas aconteçam lá fora, né? Ao decidir seguir em frente, se movendo em prol da renovação, do inusitado, a vida oferecerá os devidos mecanismos de superação e crescimento. O aprendizado será incomensurável, a escolha é sua, que foi o que ele fez, né? Refletiu, ponderou, decidiu que ele não queria aquele caminho da vingança. Solta, eu vou viver a minha vida. Eu tomo posse do que de fato é meu. Eu tenho controle sobre o que eu posso fazer comigo, na minha vida, não com o outro. E é incrível que quando você de fato olha para você, para suas necessidades, para aquilo que você deseja, precisa realizar, o universo abre as portas. Traz nas suas mãos ferramentas, pessoas, circunstâncias, situações. Traz. Mas para isso você precisa realmente estar em alinhamento, senão não. E deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. A questão, né? Aqui mais para finalizar aqui, já tem 40 e poucos minutos, né? Tem um momento que o monge diz que a vida é pedagógica. É pedagógica apenas para quem esteja disposto a encontrar o lado bom de todas as situações. Ficar na lamúria, na reclamação, naquele eterno vitimismo, não, a vida não tem nada a ensinar nesse sentido. Aliás, tem a ensinar, mas a pessoa não está a fim de aprender. E ali ela entra naquele círculo vicioso, né, de ódio, de mágoa, e acaba não extraindo as lições necessárias, não aproveitando aquilo que é útil para ela. Então, como é importante, quando a gente pergunta, a gente tem que estar disposto a receber a resposta que chega. Eu sempre costumo dizer, né? Nem sempre a resposta vem do jeito que a gente quer, mas virá sempre da forma que a gente precisa. Por uma necessidade de encontrar um bom lugar para viver, Henrico precisou desligar do passado. E após ter feito o exato movimento em prol da própria evolução, a vida permitiu que ele se reconciliasse com a sua história. É outra coisa, né?
viver remoendo o passado ou viver ansioso com o futuro. E o agora está aqui, que é a única coisa que a gente tem. É agora que a gente planta, é agora que a gente vive, é agora que a gente cresce, é agora que a gente ama. É só agora. Então não adianta, desligue-se do passado. Eu vejo tanta gente sofrendo por conta do passado, pelo que fez, pelo que não fez, disse, não disse. Não tem como voltar atrás, não existe de volta para o passado. Embora existam linhas de tempo, mas esse fractal aqui não tem como voltar ao passado. Mas eu posso construir um amanhã muito melhor. Apesar do duro golpe, Henrico não permitiu que o comportamento dos outros furtasse o que mais de valioso ele possuía: a autoestima, o caráter e a alegria de viver. Todo o poder está na mente. O grande equívoco é acreditar que a mente lida apenas com ideias, sendo alheias às emoções. Os sentimentos revelam como a mente elabora cada experiência, é a reação interna ao estímulo externo. Autoestima não tem a ver com vaidade. Botar uma boa roupa, né, as mulheres uma boa maquiagem, não sei o que. Vaidade é por os outros. Autoestima é pra gente. Autoestima é você se sentir muito bem. Pode estar todo escangalhado, inclusive, de pijama, acabou de acordar, olhar no espelho e se sentir bem, se amar, se respeitar, se valorizar. Autoestima é a estima, é o querer bem por si mesmo. E isso ninguém toma de você, exceto que você permita, né? A autoestima, o caráter e a alegria de viver. Um tripé aí muito importante, que estrutura também o nosso comportamento para que o que o outro ou os outros nos fazem não nos afetem. Se o sentimento é ruim, a situação carece de melhor compreensão. E ao dominar esse processo, Henrico encontrou um bom lugar para morar em si mesmo, definitivamente. Uma situação de crise, né? Que envolvia, lógico, a questão familiar, a questão financeira e outros aspectos, apesar da revolta inicial, o que é absolutamente normal diante de um golpe, mas depois ele colocou em prática anos e anos de estudo, por isso que eu falo, não adianta só conhecimento, é muito bonito, mas não vale de nada se você não coloca em prática, e geralmente a prática vem por momentos de grandes desafios, e foi o que aconteceu com o Henrico, né, quando recebeu o golpe do irmão e, superado, né, o golpe inicial, resolveu soltar aquelas energias, até porque quando a gente fica preso numa situação que nos fere, a gente alimenta cada vez mais aquela ferida. Para cicatrizar, a gente precisa passar o remedinho e deixar que ela, né, o tempo faça o processo de cicatrização. Se você fica lá toda hora remexendo, aquilo não melhora nunca. Então é muito melhor você cortar. Aqui tem uma lição de corte importante também. Ele perdoou, não quis, né, nenhum tipo de... Mas ele fez um corte. Quando ele vendeu as ações da empresa, ele cortou naquele primeiro momento. E tem muita gente que tem medo de botar ponto final em certas relações. Porque tem medo de ficar só, porque tem medo que não sei o quê, porque o tempo já passou para mim, não. O tempo está passando, o que não significa que você tenha que viver a sua vida amarrada numa coisa que te faz mal. Ninguém nasceu para isso. Uma vez eu ouvi assim de uma amiga, não, eu preciso ficar com esse marido porque eu já sei que ele é meu karma e eu quero esgotar esse karma nessa vida. Você acha que vai esgotar karma desse jeito? Claro que não. Porque você não está com ele resgatando um karma. Esse sentimento de estar para resgatar não resgata. Porque a única coisa que resgata é o amor. Então, essa coisa de muitas vezes o medo de dar um corte, pode ser uma relação afetiva, uma sociedade, uma amizade que já não é amizade, pode ser qualquer tipo de situação. Uma situação, por exemplo, de um emprego, né, uma vida numa cidade onde você já não quer mais ficar. A sua alma já está gritando por socorro
E muitas vezes você tem medo de fazer o movimento que precisa. A escolha é de cada um. As consequências virão através dessas escolhas. E encontrar esse lugar dentro da gente, esse lugar bonito dentro da gente, só cabe a cada um de nós. Certo, minha gente? Fica aí então, Instituto Ioscas, texto, o lugar do dia, deixa eu voltar lá, 22/8/2025, vocês vão ter aqui na descrição o link desse texto, lembrando que o Instituto Ioscas também tem um canal no YouTube que fica também aqui na descrição, tá bom, minha gente? Claudinha, meu amor, gratidão pelo texto, minha linda. Eu preciso trazer um texto do Canção Estrelada, meu preferido, coisa além desse xamã. Eu vou procurar para vocês. Pra gente, né? Porque eu também aprendo com esses textos. Tá bom, crianças? Fiquem com Deus, um beijo grande, a gente se vê no próximo conteúdo. Um cheiro.